Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Geoprosa, podcast do grupo PET Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Me chamo Tiago Roberto e estou na presença do Iron Dantas. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor Alexandre Ferreira sobre o Plano Diretor de Natal, assunto que vem sendo amplamente discutido na capital potiguar, onde são debatidos sobre os impactos positivos no setor da economia da cidade, mas também impactos na vivência da população, destacando-se os problemas ambientais. Vamos iniciar nossa conversa com o professor Alexandre Ferreira. Seja bem-vindo, professor. O Obrigado. professor possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Arquitetura e Urbanismo e doutorado em Arquitetura e Urbanismo também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Exerceu o cargo de arquiteto e urbanista da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo de Natal entre 2004 e 2010. Atuou como consultor em Planejamento Urbano e Regional, exerceu o cargo de secretário adjunto de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes no município de Natal entre 2008 e 2009. Além disso, foi secretário municipal de Planejamento de Natal entre 2019 e 2020 e atualmente é professor associado do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso de Gestão e Políticas Públicas, no mestrado e doutorado em Estudos Urbanos e Regionais, assim como no mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, ambos da UFRN. Bom, vamos iniciar, professor, perguntando, primeiramente, o que é um plano diretor e qual sua importância para o planejamento das cidades. Bom, muito bem, agradeço o convite, espero poder ajudar aí todos que vão ouvir esse podcast a compreender um pouco mais sobre o plano diretor. Veja, o plano diretor é a principal lei de uso, ordenamento e planejamento do solo urbano de uma cidade. Ele só perde importância para a lei orgânica do município. Essa importância toda que o plano diretor tem é garantido não só pela Constituição, mas pela Lei 10.257 ou o Estatuto da Cidade. Esse aparato normativo é mais para dizer de que os municípios brasileiros devem elaborar os seus planos diretores para que eles sejam a principal plataforma de desenvolvimento urbano e desenvolvimento territorial, não só da parte de cidade, mas também, inclusive, das zonas de expansão urbana. No caso de Natal, essa é uma história já antiga, né? Nós já temos plano diretor desde 74, passando para 84, 94, 2007 e agora estamos num processo de elaboração de revisão de plano diretor. Então, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, é a principal lei que nós temos de ordenamento territorial, é ela que define, por exemplo, onde vai ter construção, qual é a intensidade dessa construção, qual é a área que vai ser preservada para a questão ambiental, que área vai ser permitida preservação histórica ou não, enfim, é como se fosse o lastro que todo município brasileiro tem para dizer o que quer do futuro, qual cidade nós queremos do futuro. Portanto, era uma lei realmente muito importante. Considerando que é uma lei de extrema importância para a cidade e a construção dela, quais são os setores da sociedade que devem estar envolvidos no planejamento e execução do plano diretor? Olha, todos aqueles que usam a cidade, e nesse verbo usar, eu estou dizendo não apenas aqueles que constroem, aqueles que implementam o poder público, mas todos nós que andamos pela cidade, que nos movemos sobre ela, que trabalhamos em algum lugar, que moramos em algum lugar, todos nós temos interesse no que vai acontecer ali. Porque nós estamos jogando, quando a gente elabora um plano, revisa um plano, nós estamos dizendo a nós mesmos o que queremos para a nossa cidade para daqui a 4, 5, 6, 10 anos. Então, em tese, em linha, todo mundo tem interesse nisso. Agora, é claro que nós sabemos que alguns setores, alguns meios técnicos, algumas instituições, algumas organizações prestam mais atenção ao plano diretor do que outras. E isso decorre exatamente pelas funções que esses setores exercem. Por exemplo, o setor imobiliário, o setor da construção civil, os ambientalistas, os acadêmicos que estudam sobre cidade, as empresas que precisam do solo urbano e da infraestrutura para se instalarem, o poder público que precisa ordenar, cobrar impostos sobre isso. Então, mesmo que todo mundo tenha esse grau de interesse, certamente alguns setores, alguns grupos, algumas classes de usuários passam a ter um olhar, um foco mais voltado para o que vai acontecer com o plano. A grande maioria da população acaba só percebendo um pouco esse debate do plano quando vai
quando começa a ouvir na imprensa, quando começa a ser noticiado, que aquela lei vai passar por um processo de revisão. Mas é verdade que a maioria da população que não tem envolvimento dia a dia com as questões de ordenamento do solo acabam não sabendo exatamente o que está acontecendo, o que está procedendo. Por isso que é tão importante que a gente possa falar, comunicar, explicar a todo mundo, porque, de fato, concluindo, o plano é de interesse de todos. Mas, obviamente, nós sabemos que nem todo mundo tem a devida atenção, o devido foco à questão do plano diretor. Então, é importante fazer, sim, campanhas de divulgação, esclarecimento e conversa com todo mundo sobre isso. Bom, professor, agradeço. A atual mobilização referente a essa temática decorre do planejamento e execução da revisão do plano de diretor elaborado em 2007. Quais são as alterações e suas justificativas? Muito bem. O plano de 2007, ele foi um plano que teve duas premissas fundamentais. A primeira era garantir os ganhos do plano anterior, de 94, que foi um plano importante na cidade do Natal por definir uma série de prescrições e de ganhos ambientais, urbanísticos, e que marcou uma determinada geração. Então, o de 2007 teve essa função da revisão de manter esses ganhos. Ganhos, por exemplo, ambientais, das zonas de proteção ambiental, ganhos relacionados às áreas de proteção histórica, ganhos relacionados às áreas de interesse social, atualização dos coeficientes de aproveitamento. Então, isso foi um debate muito intenso na época de manter esses ganhos. E, ao mesmo tempo, na segunda parte, era atualizar esse plano para ele estar atualizado face à lei do Estatuto da Cidade, que é de 2001. Então, o plano 2007 foi uma atualização do que havia de 94 para cá, mais a incorporação dos instrumentos que o Estatuto da Cidade trouxe a partir de 2001. Esse plano de agora, que está em 2000, que começou a ser revisado em 2017, portanto, 10 anos depois, ele começou de um jeito e foi se transformando com o tempo. E terminou agora com a entrega na Câmara em 2021. E quais são as principais alterações do que havia em 2007 para o que há agora? 3 elementos fundamentais eu queria destacar para iniciar a nossa conversa, né? A primeira é de que havia um zoneamento, ou seja, uma definição de zonas na cidade pautada por zonas de adensamento básico, aqueles bairros que não tinham infraestrutura instalada e que, portanto, o coeficiente, ou seja, a quantidade de construção que poderia haver naquele bairro, estava limitado a um coeficiente básico de 1,2. Ou seja, para cada terreno, eu só poderia multiplicar 1,2 vezes a área para alcançar a área construída. E os outros bairros eram considerados áreas adensáveis, em que havia variações, 2, 1,5, 3, 3,5, em que eu poderia fazer isso. A principal alteração nessa proposta de agora é que o plano diretor que está em discussão, o projeto de lei, ele acaba com as áreas de adensamento básico. Todas as áreas são passíveis de serem adensadas com coeficientes acima de 1. O que significa essa primeira alteração? Bom, significa que aquela diferenciação que o plano anterior fazia, de que áreas sem infraestrutura devemos ter cautela, devemos ter precaução e não causar um maior aumento de área, porque exatamente elas são mais frágeis, no momento atual, a premissa do plano é que isso deixa de ser um limitador. E por que ele passou, então, a tudo ser adensável? Acreditando que essas áreas, especialmente a Zona Norte, especialmente a Zona Oeste, vão ganhar redes de esgotamento sanitário. E, portanto, isso autorizaria, em tese, a que esses coeficientes subissem. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria destacar, que ele passa a ser a cidade inteira adensável. Vamos discutir se isso é bom ou ruim daqui a pouco. O segundo elemento que está ali presente também na questão do plano diretor e do seu processo de revisão é uma série de flexibilizações de entendimentos, de recortes associados às áreas especiais. Para vocês terem uma ideia, as áreas especiais de interesse social, aquelas que são ocupadas por uma população mais vulnerável, essas áreas, elas tiveram vários recortes entre elas. Pedaços que foram suprimidos, outras flexibilizações. Então, por um segundo movimento, a gente vê que aquilo que tinha sido definido como áreas especiais no plano anterior acabou tendo um recorte. E o terceiro elemento que eu queria destacar dessa mudança, é claro que eu não estou falando artigo por artigo, para a gente ter uma visão maior,
tem a ver com o processo de participação, ou seja, em vários momentos do plano, você tem alusões a decretos do Executivo, a temporalidade que o Conselho deveria ter para analisar uma determinada peça, a diminuição de mandar para a Câmara Municipal certa proposta, ou seja, passa um poder decisório a mais para o Executivo e disso decorre essa fragilidade, na nossa visão, de uma menor participação de longo prazo. Acho que, de modo geral, para a gente poder ter essa visão clara, seriam esses três principais elementos, né? A questão do adensamento da cidade, que vai gerar uma polêmica grande, todas as áreas será que podem ser adensadas? A questão das áreas especiais, que há recortes e diminuições, e também a questão da participação, que também diminui um pouco. Tudo bem? Em alusão às discussões sobre a revisão do plano diretor, que se iniciou em 2017 e se estendeu até os dias atuais, como foi a interação entre os seus responsáveis pela elaboração e a comunidade natalense, a participação? Bom, a participação teve seus altos e baixos. Lembrando que isso começou em 2017, já atrasado, esse plano era para ser atualizado em 2014, demorou e começou em 2017. Teve um primeiro momento de lançamento, que se chamou e que se formou, eu me lembro, eu estava lá, um seminário para discutir, para ganhar propostas, etc., começando lentamente. Isso ficou meio que em banho-maria, não teve grande prosseguimento, e já em 2018 para 2019, a nova gestão deu um impulso maior, ou seja, colocou a necessidade de isso ser mais intenso. E aí começa uma história nova, que é, ao mesmo tempo que formaliza os fóruns, os núcleos gestores, o Concidade, essa ideia de uma discussão mais ampla da sociedade acabou ficando restrita a essa formalização do processo, ou seja, um debate mais travado dentro dos conselhos, conselho de cidade, conselho de moradia, conselho de planejamento, a ida até as regiões e aos bairros, quando ocorriam e ocorreram em algumas ocasiões, sempre era pautada por um certo conflito entre aqueles que queriam alterar o plano para ser mais, por exemplo, com maior capacidade construtiva versus aqueles que tinham preocupação mais ambiental e que, de fato, na minha perspectiva, esses eventos se viram mais para o debate entre grupos que já tinham uma posição formada, né? E eu não vi refletido, de fato, uma pluralidade maior de pessoas que estavam querendo formar uma opinião, que estavam querendo se entender sobre aquilo. Aí vem, nesse processo que já estava truncado, a questão da pandemia, né? Então, quando começa a pandemia, e aí isso se torna mais complicado ainda por um problema que não podia haver contato, não podia ter encontro, não podia ter mobilização, e isso passou para o modo virtual. E aí prejudicou mais ainda, porque no modelo virtual, o debate, a interpolação de contraditório, a demonstração de documentos, a fala sempre fica muito mais prejudicada, pelo próprio formato mesmo do virtual, que não ajuda muito. E isso acabou chegando até a escolha dos delegados, até a conferência final. Então, a impressão que a gente teve é que essa peça que sai desse processo da pandemia mais truncado, e, de certo modo, ele acabou deixando a desejar para nós termos uma visão mais plural e mais, digamos, envolvente de outros setores que acabaram ficando um pouco distante, obviamente, que os delegados que se motivaram estavam já com foco em suas próprias agendas, e, portanto, ocorreu um debate muito, muito baixo do ponto de vista da cidade como um todo. Não é que não ocorreu debate nesses fóruns, mas eles já estavam marcados pelos grupos que tinham as suas opiniões formadas. Quer dizer, não houve realmente um debate mais ampliado na cidade como um todo sobre escolhas e sobre potencialidade. Então, minha crítica embora tenha existido elementos formais de participação, do ponto de vista efetivo, a cidade inteira não debateu o que estava lá na matéria do plano diretor, a não ser os grupos que já estavam, digamos assim, focados, motivados a fazer esse debate. Sabendo da proposta de alteração da lei de zoneamento, como a mudança no gabarito de algumas áreas de Natal, quais os impactos socioeconômicos podemos esperar? Bom, em respectiva à questão do gabarito, nós temos uma primeira preocupação de saber por que foi criado um dia a proteção de áreas em gabarito. Foi criada lá atrás, seja no Plano 94, seja em 2007, porque foi entendido pela sociedade natalense que existem algumas paisagens
que devem ser preservadas, pois elas caracterizam uma identidade do que significa ser Natal e a cidade de Natal, em especial sua praia, suas praias, em especial, e também suas dunas. Por isso que até hoje existem recortes em que o gabarito é controlado para evitar que um dano a essa paisagem. E esse dano se repercute na questão econômica quando, ora, se uma das principais, se não talvez uma das mais importantes, seja a economia do turismo, certamente essas dunas, esse cordão dunar, essas áreas ambientais, têm um valor econômico subjacente a ela. Além disso, tem a questão da qualidade de vida, ou seja, você morar numa cidade que é possível olhar no horizonte e ver cordões dunares que estão emoldurando, de certo modo, marcando, de certo modo, esse conjunto ambiental que nós temos. Então, sempre foi o entendimento de que essas áreas deveriam ser preservadas há muito tempo, não é de hoje que isso está assim. Então, a mudança dessa perspectiva, ou seja, de não existir mais essas áreas de proteção e permitir que essas edificações possam alcançar até 140 metros de altura, de fato, é uma mudança significativa nesse entendimento, de que a área ambiental, de que a área da paisagem, ela agora é menor, ou seja, ela tem uma importância menor. O maior argumento de quem propõe essa não efetividade é dizendo assim, mas em certos lugares não dá para ver uma duna, por exemplo. Ora, mas esse é um entendimento muito pequeno, porque, na verdade, a função de visadas dessas dunas e do cordão dunar e das praias, ela tem várias perspectivas. Eu posso fazer isso de um outro bairro e estar ali olhando e tendo um ponto de referência. Eu posso estar da praia olhando a duna, eu posso estar passando a pé numa outra extremidade. Então, não tem como dizer que naquele ponto, como eu não vejo, portanto, ele perde toda a validade. Então, resumindo, a perda dessa proteção, de modo não, digamos assim, pensada adequadamente, ou seja, quais áreas vão sair, etc., corresponde, de fato, um prejuízo para essa história do planejamento da cidade e da perda desse ativo, né? Outra preocupação que a gente viu é a questão das praias, né? Embora tenha uma praia como Ponta Negra que vai manter o seu controle de gabarito nos lotes mais próximos à orla, na Praia da Ridinha isso vai para 30 metros de altura, né? Que dá mais ou menos um prédio de 10 pavimentos. Não sabemos exatamente o que motivou essa mudança apenas para a Ridinha, a ideia de que a Ridinha, então a paisagem que eu tenho da Praia da Ridinha, ela não é tão importante assim. Eu desconheço estudos sobre paisagem mais feitos que consigam detalhar o porquê que essa praia ficou com 30 metros. Então, no quesito gabarito, o problema não é exatamente a altura que o prédio sobe, mas aonde ele está subindo, se de fato isso interfere de algum modo na paisagem da cidade do Natal, que possui a sua singularidade, como todos nós conhecemos, na forte presença das dunas, do mar, do encontro com o rio, e se de fato essa proposta alterar esse controle de gabarito, nós teremos provavelmente um prejuízo, sim, desse segmento. Então, vamos ver se é isso que vai sair lá da Câmara dos Vereadores. As mudanças propostas para a flexibilização das zonas de proteção ambiental serão boas para a cidade? Quais os impactos ambientais que podem ser gerados com a implementação desse novo plano diretor? Olha, eu não vejo nenhum ganho nas mudanças que estão sendo feitas, porque elas estão sendo feitas de modo muito localizado, ou seja, pedaços de ZPAs que saem da ZPA, recortes de terrenos específicos, às vezes uma única propriedade é recortada e sai daquela ZPA. Não há uma grande explicação do porquê desses recortes. Nós sabemos que Natal tem um problema bastante importante, que é de recarga do seu aquífero, que as nossas águas vêm, seja de áreas de poços ou de áreas de mananciais superficiais. Então, nós temos que manter a capacidade de recarga desse aquífero sempre em bom tom. As EPAs cumprem um papel fundamental, não só para isso, não só para a questão da recarga do aquífero, mas para a manutenção da temperatura da cidade, para a manutenção das espécies nativas que nós ainda temos, no resquício de Mata Atlântica. Então, tem uma série de importância, de funções ambientais importantes que elas cumprem. Então, qualquer alteração que a gente faz nas EPA, no sentido de diminuí-las, ou de retirar a área delas, ou de permitir novos usos sobre elas, eu não entendo que isso faz um ganho para a cidade. Talvez tenha um ganho para o dono do terreno, ou para aquele sujeito que tem lá
uma propriedade há muito tempo e deseja expandir a sua área construída, faça algum sentido. Mas para a cidade como um todo, você tirar meio hectare dali, 1.000 metros quadrados de acolá, e colocar as EPAs sobre essa pressão, eu não entendo qual é o ganho efetivo para a cidade, já que nós precisamos muito das EPAs, elas se constituem um patrimônio da cidade de Natal, e qualquer mexida que se faça sobre elas tem que ser muito bem pensada. Não é que não pode alterar, propor, revisar, mas eu acho que as coisas têm que ser muito bem justificadas. O porquê daquela retirada de área, que efeito ambiental isso vai ter, que tipo de compromisso e comprometimento isso pode ter na recarga do aquífero, tudo isso tem que ser muito bem analisado e pensado. Infelizmente, a gente não viu os estudos que levaram a esses recortes e essas delimitações. Então, nós esperamos que talvez agora na Câmara possa aparecer um pouco das razões disso, mas até aqui a gente vê com apreensão e preocupação essa mexida nas EPAs, sem um plano efetivamente claro do que a cidade de Natal quer para essas áreas. Muito obrigado, professor. E com isso, a gente queria agradecer a participação, né, por falas tão esclarecedoras diante desse momento final de revisão do plano diretor da cidade. E a você que está nos acompanhando, adicione nossas redes sociais, né, no PET Geografia UFRN, e fique por dentro das atividades que realizamos. Até a próxima, pessoal.